sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 108. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a transformação de unidades, né? Um conteúdo que vocês já conhecem. A ideia hoje é dar uma revisada em todas as transformações que a gente usa durante esse ano e, claro, né, que vocês vão utilizar ano que vem também. Então, o objetivo vai ser retomar as transformações de unidades de comprimento, área e volume, ok? Nessa unidade, então, você vai precisar do seu caderno, da sua caneta, lápis e borracha, certo? Então, vamos começar pelos submúltiplos do metro, né? Então, quando a gente precisa medir a altura, por exemplo, de uma pessoa, ou o tamanho de uma mesa, ou comprar uma barra de um cano, de um ferro, entre outros objetos, a gente utiliza as medidas de comprimento, né? A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Então, algumas medidas de comprimento, elas são maiores e outras são menores do que o metro. Então, no Brasil, a gente utiliza algumas medidas principais e padronizadas, como o metro, mas também vemos utilizar com frequência, né, o milímetro, o centímetro e o quilômetro, né? As unidades que são menores do que o metro são chamadas de submúltiplos do metro e as unidades que são maiores são chamadas de múltiplos do metro, certo? Então, aqui a gente consegue observar quem são os múltiplos do metro e quem são os submúltiplos. Então, observe que os múltiplos eles são maiores do que o metro. Eles são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E os submúltiplos do metro são os decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então, essa é a ideia e a gente vai ter medidas maiores e menores do que o metro, ok? Você já observou que em uma régua a gente tem as medidas em centímetros e em milímetros? Então, observe aqui a figura ao lado, onde a gente tem uma representação de uma régua, né? Os riscos maiores, eles representam os centímetros e os traços menores, eles representam os milímetros. Então, o que a gente consegue chegar à conclusão é que dentro de 1 centímetro a gente tem aí 10 milímetros, né? Então, entre dois riscos, há 10 traços, né, que dividem aí o nosso centímetro, ou seja, a gente tem 10 milímetros em 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Agora, para a gente fazer transformações entre as unidades de comprimento, a gente vai sempre usar a ideia dessa tabela. Ou seja, quando eu quiser ir de um número, né, de uma medida maior para uma medida menor, eu vou multiplicar por 10. Ou seja, do quilômetro para o hectômetro eu faço vezes 10. Do hectômetro para o decâmetro eu faço vezes 10. E assim por diante, certo? Agora, se eu tenho uma medida pequena e quero transformar ela numa unidade maior, eu vou dividir por 10. Então, de milímetro para centímetro, divido por 10. De centímetro para decímetro, divido por 10. Decímetro para metro, divido por 10. Isso sequencialmente, tá, gente? Então, por exemplo, se a gente tiver um comprimento aí de 15 quilômetros, né? E a gente quiser expressar esses 15 quilômetros em metros, o que a gente vai fazer? Vamos olhar nas setas. Se eu quero ir de quilômetros para metros, eu vou multiplicar por 10. Quantas vezes eu vou multiplicar por 10? Eu tenho que multiplicar por 10 ali 3 setinhas, né? 3 vezes multiplicar por 10. Não significa que eu vou multiplicar por 30. São 3 vezes multiplicado por 10. Ou seja, seriam 10 elevado ao cubo, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10, que eu posso escrever como 10 ao cubo. Que nada mais é do que 1000. Então, eu multiplico 15 por 1000. E 15 quilômetros é o equivalente a 15.000 metros, ok? Da mesma forma, eu posso transformar 6 metros em centímetros. Para essa transformação, a gente apenas pula 2 setas, né? Eu vou de metro para decímetro e de decímetro para centímetro. Então, é como se eu multiplicasse 2 vezes por 10, ou seja, 10 ao quadrado, que nada mais é do que 100. Então, 6 metros podem ser representados por 600 centímetros, ok? Se quisermos fazer o contrário, ou seja, transformar, por exemplo, 5.000 milímetros para metros, eu preciso dividir por 10. Aqui a gente vai dividir por 3 setas por 10, então eu vou dividir 3 vezes por 10. Divido por 10.000. Por 10.000 não, perdão, por 1.000, que no caso seria 10 ao cubo, certo? 10 ao cubo é 1.000. Eu vou dividir 5.000 por 1.000, eu vou resultar então em 5 metros. 5 milímetros é o equivalente a 5 metros, ok?
Agora, quando a gente fala de unidade de área, como que a gente vai funcionar? Então, quando a gente calcula a área de uma figura plana, as dimensões de comprimento e largura, elas precisam apresentar a mesma unidade de comprimento, né? A partir desse momento, se as dimensões do comprimento e da largura estão na mesma unidade, a área terá as seguintes representações. Então, se as minhas unidades estão em quilômetros, a área vai ser quilômetro quadrado. Se a minha unidade é hectômetro, vai ser hectômetro quadrado. Se a minha unidade é decâmetro, vai ser decâmetro quadrado. Se a minha unidade é metro, vai ser metro quadrado. Se a minha unidade é decímetro, vai ser em decímetro quadrado. Se a minha unidade é em centímetro, eu vou ter então em centímetro quadrado. E se a minha unidade é em milímetro, eu vou ter então milímetro quadrado, certo? Então, as unidades de área nada mais são do que as unidades de comprimento, só que ao quadrado. Como é ao quadrado, né? Se antes eu multiplicava por 10, agora eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado, que nada mais é do que 100. Então, para realizar as transformações de unidades de área, a gente utiliza a mesma tabela, né? Só que agora eu multiplico por 100 ao invés de multiplicar por 10. E quando eu venho também de uma unidade menor para uma maior, eu divido por 100 ao invés de dividir por 10, ok? A diferença é só essa, gente. Ao invés de multiplicar por 10, eu multiplico por 100. E ao invés de dividir por 10, eu divido por 1000, ok? Então, atualmente, sobre as unidades de volume, né? Atualmente, pelo Sistema Internacional de Unidades, que é aquele que define quais unidades de medida definem cada tipo de volume, de comprimento, de área, a unidade padrão do volume é o metro cúbico, né? A gente utiliza uma unidade cúbica porque o volume é tridimensional, ou seja, envolve comprimento, largura e altura. A partir do metro cúbico, a gente tem as unidades conhecidas como múltiplos, né? Utilizamos essas unidades para realizar a medição de objetos que ocupam um espaço muito grande. Então, os múltiplos do cúbico, ou seja, os múltiplos são os maiores, né? Maiores do que 1 metro cúbico. São o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Percebam que são as mesmas unidades de comprimento, porém agora ao cubo, certo? Existem também os submúltiplos do metro cúbico, que são as unidades de medida utilizadas para medir coisas menores, volumes menores. Os submúltiplos do metro cúbico são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então percebam que tanto na área quanto no volume a gente utiliza as mesmas unidades de comprimento. Porém, na área elas são ao quadrado e no volume elas são ao cubo, ok? Por quê? A minha unidade de comprimento é aqui. Vamos lá. Metro, certo? Quando eu falo de área, eu estou falando de metro vezes metro. Metro vezes metro é metro quadrado. Quando eu falo de volume, eu estou falando de metro. Estou falando de metro vezes metro vezes metro. E isso me dá metro cúbico. Então, aqui, metro cúbico, volume, metro quadrado é a área e comprimento é somente o metro, certo? Os submúltiplos e os múltiplos vão ser os mesmos também, ok? Então, conhecendo os múltiplos e os submúltiplos da unidade padrão de volume, a gente pode realizar a conversão de uma unidade de medida para outra. Para isso, devemos considerar a tabela a seguir. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tinha lá, no metro, vezes 10. No metro quadrado é vezes 100, porque 10 é ao quadrado. No metro cúbico vai ser vezes 1000, porque 10 ao cubo, certo? Então, aqui, de uma unidade para outra, eu tenho que multiplicar por 1000. E se eu estou vindo de uma unidade pequena para uma unidade maior, eu tenho que dividir por 1000, certo? Então, perceba que para transformar uma unidade maior que está à esquerda para a unidade menor que está à direita, para cada unidade de medida a gente vai multiplicar o valor por 1000. Observe o exemplo. 2 km cúbicos para decâmetros cúbicos. Note que são duas unidades de medida, logo vamos multiplicar o valor por 1000. Para transformar de quilômetro cúbico para a hectômetro cúbico e depois por 1000 de novo para transformar de hectômetro cúbico para decâmetro cúbico. Isso também pode ser feito de forma direta, ou seja, multiplicar o valor todo por 1000 vezes 1000, que no caso é 1 milhão. Se eu fizer 2 vezes 1 milhão, eu chego em 2 milhões de decâmetros cúbicos, ok? Agora, para transformar uma unidade menor para uma unidade maior, ou seja, ir da direita para a esquerda, eu vou pegar cada unidade de medida e vou dividir por 1000. 15 milhões de milímetros cúbicos para metro cúbico. Então,
De milímetro cúbico para metro cúbico a 3 unidades, ou seja, eu vou dividir por 1000 para cada unidade, vou dividir por 1000 3 vezes, vou dividir por 1000 1 bilhão de vezes. Fazendo essa divisão, eu chego em 0,015 metros cúbicos. Certo, gente? É bem facinho, né? Só entender essa relação entre todas as três formas de medida, né? Todas as três unidades de medida, já fica mais fácil de entender como fazer a transformação de cada uma delas, não é mesmo? Lembrem-se de utilizar essa transformação, né? Quando vocês forem calcular tanto área quanto volume, vocês precisam trabalhar sempre na mesma unidade de medida. Então, talvez seja necessário fazer qualquer uma dessas transformações que vocês têm aí, certo? Espero que tenha ficado claro. Esse é um conteúdo de revisão, né? Vocês já estudaram sobre isso faz bastante tempo, por isso que a prof agora está revisando. Vocês utilizaram durante esse ano, mas ano que vem vocês também vão utilizar. Então, é sempre bom ter esse conteúdo fresco na mente, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer os exercícios, revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.